Pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com o Ismael, do Apostolado Raposo Católico. Convidem os seus amigos para esta live, que vai ser um bate-papo interessante e emocionante, como toda conversão é. Boa noite. Só esperando ele entrar. Olá, olá. Oi, Oi, boa noite, tudo bem? Opa, boa noite. Não sou muito acostumado nessas tecnologias, nessas coisas tecnológicas. você não faz live, né? Não, é bem difícil fazer lá. Inclusive, eu estava até notando a coincidência que faz mais ou menos um ano da primeira live que eu fiz na página. Nossa, você fez com quem? Não lembro, mas foi um rapaz de uma página que me convidou para falar um pouco sobre o Sagrado Coração. Então, eu fiz, foi uma live mais ou menos de uma hora, se eu não me engano, mas não tive mais contato. Ah, eu também faz tempo que eu não faço live. Ano passado, acho que faz quase um ano também. Ano passado eu fiz bastante. Aí depois eu parei. Agora esse ano eu preciso voltar. E aí eu voltei fazendo essa Legal. live de trazendo pessoas para contar a sua história, né, de fé, de conversão, porque eu também faço parte do apostolado Cardeal Nilma. Não sei se você conhece. É de Sim, sim, conheço. voltado para ex-protestantes, né, e para quem quer fazer essa travessia, né, do protestantismo para a Uhum. Igreja Católica. E lá eu faço bastante, né? Acabo ficando mais por lá mesmo, mas sempre contando o testemunho de pessoas que vieram do protestantismo, né? E aí eu falei assim, eu Sim, vou trazer na minha página pessoas que sempre foram católicas, né? Mas a partir de algum momento que realmente tiveram um conhecimento mais profundo da fé, um compromisso com Cristo, né? Mudança de vida. Porque são raros os católicos que, desde o nascimento, tiveram uma fé assim fervorosa, ativa, né? Assim, geralmente eles passam, né, sim. por algum momento na vida, alguma situação que os fazem realmente levar a fé a sério, se aprofundar. Geralmente é assim, né? É um ou outro que Uhum. realmente sempre foi assim ensinado pelos pais, né? A ter aquela fé na igreja, em Deus e conhecer a igreja. Então eu falei assim, vou levar no meu Sim. perfil, né? Então, por isso que eu estou trazendo. E a Bruna, no intervalo literário, ela vai participar também. Ela falou daqui a pouco, ela está tendo um compromisso agora, um imprevisto, mas ela vai entrar depois também. Então, comece Tá bom. se apresentando, fala um pouco sobre você Hum. mesmo, o que, que você faz, quantos anos você tem, se apresente e depois a gente começa a falar mesmo mais sobre a sua conversão. Certo. Então, sou lá da página Raposo Católico. Para decepção de alguns, eu não sou um raposo de verdade, sou um ser humano. Costumo brincar que eu falo para as pessoas, né, quando elas sempre surge essa pergunta do porquê o nome da página. Eu costumo falar, não, é porque à noite eu sou encantado, eu me transformo. Mas é brincadeira. Eu tenho 26 anos, sou do Ceará, que de uma cidade pertinho de Fortaleza. Atualmente eu dou aula para o quinto ano do Fundamental 1, sou professor de língua portuguesa. Já trabalhei desde a creche com crianças de 2, 3 anos até o terceiro ano do ensino médio, Ah, que justamente legal. porque já tive essa experiência. Só não tive experiência ainda com o EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos, mas eu tive sim experiência bem longa até com algumas áreas de ensino. Sou formado em Pedagogia e Letras Português, sou psicopedagogo também. Atualmente estou cursando psicanálise, estou perto da metade do curso. Gosto muito dessa área de estudos, tanto da mente humana, porque eu acredito que dentro de um apostolado, dentro de qualquer trabalho que nós nos dispomos a levar algo ao outro, é interessante trabalhar
maneiras técnicas de se escutar o outro, de acolher ao outro. E gosto muito também da área de literatura. Fui professor de literatura Ai, que legal. pelos últimos anos. Fui professor de literatura. Mas comigo é assim, só literatura brasileira. É a que eu gosto mais, então é a que eu me identifico mais. Literatura internacional eu leio, mas não me atrai tanto quanto a literatura brasileira. Nelson Rodrigues, Clarice Lispector, são assim, livros que eu sempre estou lendo. E, Eu comecei a me aventurar também há pouco tempo na literatura. sim, muito bacana. Aconselho sempre, né, quem tem curiosidade por essa área, começar estudando sobre, lendo contos, crônicas menorzinhos, mas que possam ir me chamando a atenção. Livros de investigação, contos de mistério. Sou apaixonado por contos de mistério. E tem bons autores brasileiros que têm contos de mistério, mas que são assim esquecidos, né? Monteiro Lobato, Machado de Assis. Sim. E, basicamente é Tá isso. tudo Isso que eu leio. relacionado, né, à sua área. Uma coisa leva a outra, né? Assim, é tudo ciências humanas, né? E literatura com a Sim, mente. Tá tudo interligado. sim. Eu da... Justamente porque eu acho muito bacana essa ideia, por exemplo, de alguns autores de trabalhar os conflitos humanos de uma maneira assim, a retratar aqueles conflitos. Então, por exemplo, pegando Nelson Rodrigues, pegando Clarice Lispector, nós vemos ali vários conflitos, vários dramas humanos, vários dramas psicológicos, e é muito interessante. Então, eu dou até o exemplo para os alunos de que é uma maneira de você, lendo aqueles conflitos, aprender a lidar com seus próprios conflitos. Então, acho muito bacana essa área da literatura também. E dá nome, né, também para os seus próprios sentimentos e conflitos, né? Porque às vezes a gente não sabe o que se passa dentro da gente porque a gente não tem repertório, a gente não tem imaginário, a gente não sabe nomear, né, o que são. E aí você lendo, né, você consegue. Você tem essa experiência, né, maior. Eu daí é menos idade para você, eu achava que você tinha 20 anos, sei lá, 21 no máximo. Quase nos 30 já. Sou um velhinho já. Tá igual eu, então. Ismael, e você sempre foi católico? Não. Assim, de nascimento, sim, né, a gente teve o sacramento de ser batizado, mas a minha história de conversão ela é uma história que é bem extraordinária, no sentido de que houve um momento em que foi assim, aquela ruptura com aquilo que eu pensava desde então. Já começando a contar um pouco sobre como foi essa minha história de conversão, eu lembro que no ensino médio, mais ou menos, eu tinha muita aversão à Igreja Católica. Não gostava desse assunto, não gostava de conversar nada relativo à igreja. Eu tinha muita aversão. E por algum motivo que eu até hoje não sei qual, eu passei aos encontros de A Bruna crisma tá do... entrando. Tá entrando, tô vendo aqui. Tá embaçado a tela. Ah, agora sim. Agora Desculpa, carregou. desculpa. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite. noite. Pode continuar falando. Bruna, ele, ele é também da área dos livros. Literatura, professor. Ah, E a Bruna tem um canal de resenha de livros muito no bacana. YouTube. Legal. E, Eu não sei e se a ele, imagem dela travou. Eu acho que eu não Travou? escutei, tá travando tanto para mim aqui a internet. Ah, deixa eu ver, a dela deu uma acho travada. que ela tá com problema, é. Agora voltou. Bruna, tá vendo a gente? Tá ouvindo? Minha internet deu uma travada aqui, mas pode continuar. Depois eu falo. Então, ele estava contando como que começou a conversão dele. Pode continuar, desculpa, o Ismael. Pode continuar. Nada. Então, nessa época do ensino médio eu era muito avesso à ideia de Deus, muito avesso ao catolicismo. E eu passei os encontros de crisma. Eu ia mesmo porque, como era algo muito social, muito assim, já
já que eu fiz a primeira Eucaristia, fiz mesmo por fazer, não tinha muita consciência. Então eu vou fechar assim, como se fosse um curso, né? Que você vai fazendo aqueles processos. Isso E que é quando foi triste, na né? A crise, maioria é assim, né? Passa só para sim, cumprir tabela, assim, né? sim. Infelizmente a nossa época é muito marcada por. Tem até uma frase que eu não vou lembrar literalmente, se eu não me engano é do Futu Shin, que ele fala que as pessoas. Na nossa época, as pessoas fazem os sacramentos para acabar logo com a fé e casam-se para acabar logo com o amor. Então tem essa pressa, assim, essa urgência de ir vivendo essas etapas apenas por viver, né? Então, eu acabei indo e é bem curioso que eu não tinha uma Bíblia. E o rapaz lá da catequista, ele estava vendendo algumas Bíblias. Eu, não, vou comprar, como que eu faço para pegar? Ele, olha, você vem aqui no grupo de oração e eu te entrego. Tranquilo. Eu fui a primeira vez, era um grupo de oração carismática, na época em que pouco se falava da renovação carismática, isso mais ou menos em 2012, 2013, não era tão forte ainda, muito embora aqui por Fortaleza, pela presença do Shalom, seja muito forte, já que ela surgiu aqui, então sempre foi muito forte, mas nessa época ainda era assim, pouco se falava. E eu passei aí, fui gostando, e fui aos poucos entendendo mais pela parte emocional do que pela parte racional de que Deus de alguma maneira habitava ali e que havia, como aquela história, né, de que eu ouvi o galo cantar, mas não sabia aonde. Então eu passei a frequentar e teve um momento que foi assim, para mim foi um marco muito grande, que foi quando eu estava em uma desses encontros desse grupo de oração e tinham pouquíssimas pessoas, tinham mais ou menos umas 6, 8 pessoas, então a igreja estava bem vazia e estava tendo um momento de oração. O rapaz que estava conduzindo o momento de oração, ele estava na parte com o Ministério de Música, que imaginando que a igreja era como se fosse um T, ele estava em uma das pontas desse T e não tinha como ver quem estava na nave da igreja, né, naquela parte dos bancos. E eu lembro que estava tendo lá um momento de oração e eu comecei a me questionar, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo meu tempo, poderia estar em casa fazendo outra coisa mais interessante, poderia estar, enfim, fazendo N coisas mais legais. Qual o sentido de eu estar aqui? E eu lembro que nesse momento tinha uma cruz no altar, tinha Jesus crucificado. E eu olhei para Jesus crucificado e eu me questionei, poxa, será mesmo que Jesus morreu por mim? Será que isso é verdade? Ou será que isso é só uma bobeira que inventaram? E eu lembro que nesse momento, questão mesmo de 5 segundos depois, o rapaz pediu para a música parar e ele falou, olha, tem um jovem que ele olhou para a cruz agora e perguntou se Jesus deu a vida por você. E Jesus está lhe dizendo que deu sim, se fosse preciso daria de novo. E para mim foi assim um choque muito grande, porque foi o momento em que o Espírito Santo realmente se fez presente ali, realmente me respondeu, realmente tocou ali na minha história. E eu lembro que nesse momento eu só conseguia chorar e foi um marco assim na minha vida de fé, porque foi um momento em que eu vi realmente que Nosso Senhor ele nos escuta, ele se compadece das nossas dores, das nossas angústias. Com o tempo eu fui indo para os movimentos da renovação carismática, por algumas divergências, por algumas vezes logo naquele começo tinha muita questão emocional. Hoje em dia eu percebo que há também a questão da formação, mas naquela época não, naquela época era muito emocional mesmo. E eu acabei deixando de ir, mas assim, o cerne mesmo da minha conversão foi esse momento em que eu vi que Nosso Senhor me respondeu de uma maneira muito direta, muito Eu incrível. percebo que Essa a foi assim a maioria, primeira parte. sim, dos católicos que já nascem dentro do catolicismo, eles só realmente vão ter uma experiência com Cristo e viver a fé na renovação, né? E aí, geralmente, eles Sim, ficam, depois eles ficam só um tempo e depois saem, né? Vai para outros movimentos, né? É muito comum. sim. Até porque a renovação carismática ela consegue adentrar muitas paróquias, então eles têm um trabalho muito forte nessa questão da evangelização, dos grupos.
grupos pequenos em paróquias, grupos pequenos em comunidades são coisas que dão muito certo, porque você pega um grupo, por exemplo, de 6 pessoas, que você consegue ali ter uma formação bacana, as coisas elas vão assim progredindo, né, com a graça de Deus, com a fé em Deus. Há muitas pessoas que são críticas à renovação carismática, e como eu sempre falo até na página, que nenhum movimento da igreja ele está isento de críticas, nenhum mesmo. Você pode criticar, mas sempre lembrando que nós não somos guetos separados, a igreja ela é una, então, não me identifico com a renovação carismática, vai para o movimento paroquial, não se identifica, vai para algum outro movimento que seja, para o Opus Dei, por exemplo, ou então para algum outro movimento que seja ali, onde você se encaixe, onde você consiga se encontrar, e encontrar nosso Senhor. Isso é muito importante, de não ter essa visão de separação, de divisão. E eu sou um fruto da oração de alguém, da renovação carismática, e eu agradeço imensamente, imensamente a eles por isso. Então, sempre que a gente tem que corrigir alguma coisa, seja por um excesso de emocionalismo que às vezes as pessoas falam, dá para perceber que ultimamente, pelo menos por aqui, tem se diminuído isso, a questão do emocional pelo emocional. Tem se buscado muito a formação, tem se buscado muito essa ideia de acolher ao próximo. Então eu acho isso muito bacana também, sabe? Sim. E aí, depois dessa experiência na renovação, você saiu e você foi fazer o quê? Aí depois eu saí, tive contato com outros movimentos. Eu costumo falar na página que, assim, eu participei de vários movimentos e fui, entre aspas, expulso de todo. Teve uma época em que eu estive ligado a alguns movimentos de um tradicionalismo muito, assim, radical, de não acreditar no Papa e tal, e tal, e tal. Vixe. E, Tem gente que sai do 8 por 80, né? exatamente, é impressionante, né? E esse grupo eu fiquei com eles até o dia da discussão do sapato, porque eles estavam falando, olha, um homem tem que usar sapato, um homem usar tênis é pecado. E eu falei, não, o homem usar tênis não é pecado. E eles falaram que eu era como uma feminista ao contrário. Qual é a relação das Não, duas e coisas? Eu assim, lembro que foi assim. aí você olha, né, quem você olha assim e fala, calma aí, eu entrei numa Cristã do Brasil, numa Assembleia de Deus, entrei no lugar errado, Tem porque isso é Foi. muito, também tem com as isso é mulheres, né? muito protestante, cara. Ah, Essa não pode coisa calça. eu e a Não pode. Thaisa tava conversando sobre isso, só te cortando rapidinho, mas essa questão do movimento pega quem entra na igreja católica, assim, depois, né? Porque, pelo jeito, pega todo mundo, né, Thaís? Às vezes você engata no movimento por causa de um motivo e daqui a pouco você deixou de ser católico, você é daquele movimento, entendeu? Sim. E aí você começa, aí tem a regra, né? Não pode isso, não pode, igual essa blusa minha aqui. Tem gente da minha paróquia que vai falar que eu estou muito Lugar. saidinha, com meus ombros aparecendo. Então, aí você começa a ver assim que se você não tomar cuidado dentro da igreja católica, você acaba não sendo católico. Você começa a ser aquele outro negócio. Aí você vê um negócio do sapato. Que bom que falaram do sapato, porque você acordou, né? E sabe o que, que é Pois é. legal? Sabe o que, que é legal da igreja? É que assim, a igreja ela já combateu essas heresias de tipo assim, isso pode, isso não pode, isso é pecado. O maniqueísmo, né, que fica, não, isso aqui cerveja é pecado, não, isso aqui não é. Tal coisa, É, sabe? puritanismo isso. Loucura. Não, mas isso daí são tudo Sim. heresia que a igreja condenou e que às vezes elas ressuscitam. E se a gente não tomar cuidado, gente, isso aí já foi. Passa para outra, né? A gente tem que ter equilíbrio, né? E Sim. como é, agora eu quero ouvir o resto da história do sapato. Não, pois é, eles falaram que eu estava tendo uma postura de uma feminista, ao contrário, só que seria meio que uma posição de um homem, né? E eu falei, não, Miguel. aqui realmente não tem como. E por isso que quando eu falo na página, várias vezes eu alerto para esses comportamentos, para esses pensamentos. Sempre que eu abro a caixinha de perguntas, tem alguém que pergunta, não sei, ler livro do Harry Potter é pecado. Pisar numa formiga é pecado. Tal coisa é pecado. Eu falo, gente, a nossa fé ela não é um moralismo por si só. Ela não é um conjunto de regras que você vai pegar e olha, agora eu vou aqui
configurando a Cristo, você vai frequentando os sacramentos, você vai... Hoje a Bruna e eu, a gente conversou disso, né? Sobre biquíni. Exatamente sobre isso. Porque Sobre assim, biquíni. a Bruna falou assim, ai, Thaís, eu não sei quem lá, algum padre, não sei, falou que é pecado mortal. Se alguém falar isso, tá errado, porque a igreja ela não fala em nenhum lugar o que é pecado mortal. Ai, biquíni é mortal, calça é venial, não sei, não existe. Ela dá princípios Não, que você... você tem que ter o princípio, né? É, Não é? Você tem que ter o isso. princípio. Então, aí eu dei a comparação para a Thaisa. Você pode andar na praia de biquíni, né? Calcinha e sutiã. Aí não é pecado. Mas e se eu mandar uma foto? Se eu pegar aqui, colocar calcinha e sutiã, mandar uma foto para uma pessoa. Entendeu? Então, é a mesma coisa, a exposição é a mesma. É pecado ou não é? Aí a Thaisa falou certo, você começa a pensar nos santos, né? O que os santos fariam? O que Jesus faria? O que Nossa Senhora faria? Eu acho que isso aqui não cabe, não tem como. Agora, ditar, né? Ditar, ó, isso aqui é pecado, isso aqui não é. Eu acho que eu ainda não vi a igreja fazer, eu sou muito nova na igreja. Muito, muito nova. Então, Só eu tem ainda os não vi fazer. mandamentos, né? Tem os mandamentos da igreja e da lei de Deus, mas aí é a sua consciência que vai se formando, né? E você vai discernindo, né? O Espírito Santo vai te mostrando. Mas Exatamente. Sim. Mas E hoje isso você entra usa muito tênis. também, Você não tem eu problema uso, com. é mais confortável para dar aula, muito mais, porque a gente fica em pé, então Nossa, ficar de Deus me sapato livre. social o tempo inteiro não tem como e não. eles também falam que não Mas pode isso, bermuda também, né? é, mas isso entra muito também numa questão psicológica, porque assim, um grupo, esses grupos, eles têm uma característica muito forte de serem grupos que têm uma identidade muito forte. Então, para você fazer parte deles, você tem que ter uma roupa. A roupa seria mais ou menos como se fosse uma farda, vamos dizer assim. Você tem que ter um discurso parecido com o dele. Tem que falar as palavras-chave que eles falam, tem que ter os gurus que eles têm. Então, à medida quando você se aproxima desses grupos, eles, se eu for uma pessoa muito carente, uma pessoa que tem problemas afetivos, que tem problemas de aceitação, que tem uma série de questões pessoais, a primeira coisa que eles fazem, olha, a missa que você vai errada, a Bíblia que você lê é errada, tudo aquela base que aquela pessoa tinha é quebrada. E ela só vai ter um significado para a vida dela dentro desses movimentos. Então, são pessoas que acabam, um tempo depois, quando elas saem desses movimentos, eu já vi isso, já são, não sei, eu comecei a página em 2014, então já são 7, 8 anos, que eu tenho uma experiência de ver pessoas mandando mensagem na página com um quadro depressivo, com um transtorno obsessivo compulsivo de caráter religioso, que são os escrúpulos, com uma série de coisas, justamente por participarem dessas situações, entende? Então, é algo bem triste e vem aumentando, não tem parado. Porque... Você já tá E 8 anos você na acha que o página? remédio para isso. Oi? Nossa, faz tempo. Faz tempo, desde 2014, se eu não me engano. Vou já chegar lá na minha história. E essa questão que você falou aí das pessoas terem essa facilidade, né, de serem influenciadas pelo grupo, né? Você acha que uma formação católica básica é o que falta? Para a pessoa entender, ser católico é isso aqui. E aí tudo que tiver de acessório aqui não pode me oprimir, entendeu? Você acha que a formação básica é o que falta? Assim, nós temos que trabalhar sempre em um todo. Então, se a pessoa ela chega ao ponto de se questionar, como eu já vi, eu não estou falando zoando, por exemplo, caso em que a pessoa acha que matar uma barata é pecado, ou então que tomar banho não é pecado. Já ouvi falar disso, acreditem. É uma pessoa que ela tem certas demandas psicológicas. Então, mesmo que ela tenha uma formação, você pode explicar para ela, olha, para que algo seja pecado mortal, precisa ser contra os mandamentos, precisa você ter a intenção, precisa você saber que aquilo é pecado. Você pode explicar 1000 vezes, a pessoa não vai assimilar, porque ela tem outras demandas, ela tem frustrações em outras áreas da vida que ela está descontando na questão religiosa. Então, o essencial, como falo, primeiro, a direção espiritual, a eficácia do sacramento da confissão, da direção espiritual, porque se o diretor espiritual diz assim, olha, você está confessado, você vai comungar. Pronto. Porque às vezes essas pessoas não comungam porque elas têm esse escrúpulo. Eu saí da confissão, pensei uma coisa, pronto, é pecado. Não comungam, estão longe do remédio. Então,
frequentar os sacramentos, ter uma boa direção e, junto disso, ter uma terapia. É algo assim que, em alguns casos, não tem como renunciar a fazer uma terapia, um acompanhamento psicológico, porque é a única maneira, assim, junto com a graça de Deus, de sair dessa situação. E algumas pessoas demoram bastante, porque imagine que tem gente que passa durante anos nesse pensamento, vai Uhum. começando a ver, ter um sentimento depressivo, uma ansiedade muito alta, e não vai ser da noite para o dia que ela vai conseguir sair disso. É preciso, sim, um acompanhamento bem de perto, bem próximo para essas questões. E Entendi. acontece isso daí em todos os movimentos da igreja, assim, na RCC também, no tradicionalismo? O que Acontece? da É escrúpulo. identificação de grupo? Acontecem, só que aí vai a questão da virtude. Então, por exemplo, se você está em um grupo bacana, em um grupo legal, você vai ser incentivado, vamos dizer assim, estimulado a ter comportamentos de grupo, que são comportamentos virtuosos. Por exemplo, ir à missa todo domingo, todo final de semana, ou todo dia, se for o caso, a ter uma vida de oração, enfim. Sendo um círculo de amizades virtuoso, eu até falo na página, né, que se no seu círculo de amizades você não tem amigos que lhe levam a Deus, você não está num círculo, você está numa gaiola, você está ali algemado. Uma É até como prisão, São né? José Maria fala. São José Maria fala, isso é uma amizade ou é uma algema? Então, quando você consegue ter grupos onde você é estimulado nessas questões a ser alguém melhor, a buscar assim a sua vocação, é ótimo, porque você está ali encaixado naquilo. Foi o que aconteceu com os apóstolos, por exemplo. Agora, se é um grupo que tem essas características de ser um radicalismo pelo radicalismo, de ser algo mais nocivo do que benéfico, aí é onde está o problema. Entendi. E voltando lá para minha história, né? Eu falei que eu tinha saído, eu fui para o lado dos tradicionalistas. Um tempo depois também, justamente por essas questões, eu saí e fiquei mais atento ao serviço na paróquia. Foi onde, durante um bom tempo, eu fui catequista de primeira Eucaristia, de Crisma. Saí também porque é aquela coisa que movimento paroquial é algo muito desafiador, porque você está ali em um grupo de Crisma, por exemplo. Aqui no Ceará, há muitas igrejas, muitas, em muitas comunidades, em muitos bairros, que elas têm a característica de serem fechadas. Então, olha, essa igreja desse bairro, principalmente da zona rural, ela é de tal família. Então, aquela família, só quem é legitimado a estar dentro daqueles movimentos, estar ali trabalhando naquela comunidade, são pessoas daquela família. E quando eles percebem que alguém está, de alguma maneira, tomando o lugar deles, eles realmente começam com Nossa! quase um assassinato de reputação. Tem bastante, infelizmente. Ô, louco! Então, É na época em interior? que... Zona rural. Ah, Zona rural. Então, tem muito disso. Então, passei um bom tempo sendo catequista. Quando eu fui acha para catequese de aqui, se crisma. achar alguém voluntário para trabalhar é um sacrifício, aí o povo briga. Não quer tomar, É, não quer deixar ninguém de novo. exatamente. O estopim maior foi quando no grupo de crisma eu queria muito que abrissem a igreja aos jovens. Aí vem aquela questão, mas fulano de tal faz tal coisa. É como se fosse aquela ideia, é muito pecador. Não dá não. Mas, gente, se a gente não acolher essas pessoas, o que é que vai ser delas, né? E acabou que foi assim, foram 2 anos de catequese de crisma que se arrastaram. Foi assim, uma provação muito, muito pesada, porque eles faziam assim, a questão da fofoca. O próprio Papa Francisco fala sobre isso, né? Que abram as portas da igreja, acolham as pessoas, porque justamente ele tem essa percepção de que é algo que nos falta, é algo que nos conjuntos assim mais afastados das centrais, das grandes metrópoles, tem muito isso. Então, foi uma época que eu guardo muitas boas recordações, mas que também eu percebi essa questão. A partir daí, eu passei na questão paroquial apenas a frequentar as missas e a confissão, e foi bem na época em que eu estava começando meu primeiro curso na Universidade Federal. Era um curso de engenharia, que eu deixei ele na metade. É até curioso, né, que eu saí da engenharia e fui fazer pedagogia, porque quando eu estava na engenharia, eu não me identificava com aquilo, passei a ter crise de ansiedade, passei a ter, assim, foi algo muito prejudicial, que muito me prejudicou, prejudicial a mim. Então,
saí daquele curso, comecei pedagogia um tempo depois letras, eu fui levando as duas assim durante os últimos anos, me formei no final do ano passado. E na época em que eu comecei esse primeiro curso, eu pensava, poxa, existem tantos grupos protestantes aqui, que eles têm um trabalho de acolhida tão bacana, mas não tem nenhum católico. E nessa época, pouco se falava de movimentos católicos assim em universidade. Então a minha intenção foi, olha, eu vou começar a rezar o texto. Na hora do almoço, como era um curso onde eu entrava às 8 e saía às 6 da noite, era integral, eu vou começar aqui algum movimento católico, vou rezar o texto. Pronto, eu vou rezar, eu vou anunciar lá nos grupos da faculdade, que eram grupos do Facebook até então, né? Não existia ainda WhatsApp, essas coisas até existiam, mas era pouquíssimo usado. E eu falava, né, que ó, na pior das hipóteses eu vou rezar o texto sozinho. E mesmo que eu reze o texto sozinho, já tá ótimo. E foi onde começou a página. Eu criei a página para divulgar esses movimentos. Então, eu fazia mais ou menos 2 vezes na semana e começou a dar muitos frutos. Então, há pessoas que se conheceram, casais que se conheceram nesse movimento do texto universitário. Há pessoas que começaram uma amizade muito bacana. Há um grupo católico que teve, assim, não o seu começo, mas, assim, o seu estopim dentro desse texto universitário e até hoje existe ainda. Então, foi um movimento bem bacana e foi onde a página surgiu. Isso foi em 2000, não vou lembrar bem a data, foi 2014, 2015 mais ou menos. E foi onde a página surgiu e foi onde eu cada vez mais percebi essa necessidade de acolher ao outro. Então, às vezes tinha aquela pessoa lá que, enfim, como nós sabemos a realidade, que ainda é hoje em dia as universidades em alguns lugares do consumo de drogas. Então, às vezes tinha aquela pessoa que estava ali usando maconha, parou ali um instante e veio rezar conosco. Amém. Que Nosso Senhor o acolha. Aquela oração eu sei que não foi perdida. Então, foi onde começamos essa ideia de que devemos sempre buscar acolher a todos. E foi onde eu comecei a realmente me encontrar, que foi no trabalho da página. E desde então, desde que eu saí da crisma, que eu saí da catequese, de ser catequista, tenho ido à igreja, tenho confessado, tenho buscado os sacramentos e, junto a isso, o trabalho na página, que é um trabalho que às vezes acaba oscilando mais do que eu queria. Então, tem momentos em que eu consigo fazer várias postagens, tem semanas em que eu realmente não consigo, porque, enfim, vida de professor você tem que preencher plano de aula, tem que planejar a aula, ainda mais nesses últimos tempos, que aí dá 9 horas da noite, um pai manda uma mensagem, você não responde porque você está dormindo, o pai lhe liga. Acontece isso, então eu já fiz até o número institucional, aí quando chega às 5 horas da tarde eu tenho que desativar o aplicativo para ter um pouco assim de sossego, pelo menos, né? Mas, e hoje em dia eu me identifico mais com essa questão de encontrar Deus no cotidiano. Algumas pessoas até, nesses últimos tempos, têm perguntado bastante se eu sou da Opus Dei por causa dos vídeos de São José Maria, das coisas que eu falo. Mas não sou porque eu não consigo frequentá-lo devido à distância, é um pouco distante daqui. Mas eu gosto muito dessa espiritualidade de você encontrar Deus no cotidiano. Então, às vezes, eu estou lidando com aquele aluno muito difícil, aquele aluno em que o pai... Essa semana mesmo aconteceu já. Mamãe mandou assim, eu falei, né, que nós temos que ir atrás dos alunos lá que não entregam as atividades, do 5º ano, são crianças ainda. E eu cheguei, olha, essa filha não está entregando as atividades. Aí veio aquele áudio assim de 5 minutos, bem desaforado, bem, enfim. Aí eu escuto. Você sabe que aquela pessoa está passando por demandas alheias, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa que, assim como você, tem uma alma que é eterna, é uma pessoa que precisa ser acolhida nessas demandas. E até mesmo pela questão da psicanálise, que é uma área de estudos que eu gosto bastante, que eu estou cursando, de ouvir o outro. Às vezes a pessoa ela quer expressar aquela raiva dela, então a maneira que ela encontra de sublimar isso, que é você não vai bater na outra pessoa, então você vai falar uns desaforos para ela. Então você está meio que disfarçando aquela sua agressividade. E você saber acolher isso, você saber ter aquelas palavras amorosas para amenizar aquela raiva que aquela outra pessoa está sentindo. Às vezes dá certo, às vezes não. Ou então um aluno que é muito trabalhoso e que você tem que ter aquela paciência de ir ali
moldando aos poucos aquela mentalidade que ele tem. Ou é, por exemplo, alunos que... Quem é professor sabe que às vezes nós temos que dar uma de psicólogo também, porque às vezes falta em casa um acompanhamento dos pais. Então, em tudo isso, está também Nosso Senhor ali se fazendo presente. Então, hoje em dia, eu gosto muito de ter essa noção, seja no estudo, quando eu estou estudando algo relativo à mente humana, quando eu estou estudando alguma coisa nessa área, de ter também essa ideia de que aquilo não é uma ferramenta para mim mesmo. É uma ferramenta que ela vai estar a serviço do outro, que ela tem que ajudar ao próximo. Então, seja pessoalmente, nós temos também os grupos no WhatsApp, um grupo mais geral, que é do Brasil todo, e temos o grupo de Fortaleza também, onde nós nos encontramos uma vez por mês, onde nós tentamos ter algum tipo de trabalho social também. Porque eu também acredito muito, vocês falaram de cerveja, né? Eu acredito muito nesse apostolado da cerveja. Então tem até a história de Santo Arnulfo, né? Que normalmente quando se fala em cerveja, sendo católico, as pessoas acham que é um pecado horrível, que é fruto desse puritanismo protestante. Mas, por exemplo, tem a história de Santo Arnulfo, que o seu milagre foi de fazer um vasilhame de cerveja que não secava. Padroeiro dos cervejeiros, inclusive. E eu acredito muito nesse apostolado da amizade, que é uma amizade desinteressada. Poxa, antigamente as pessoas eram assim, a gente assistiu a missa juntos, vamos almoçar na casa de alguém? Antigamente era comum acontecer isso. Hoje em dia nós perdemos, hoje em dia as pessoas assistem a missa, cada um para o seu lado. Então, quando eu criei o grupo, especialmente para Fortaleza, tem dado também muitos resultados bacanas, porque fazemos um piquenique, fazemos uma trilha juntos, lanchamos juntos, porque é essa ideia de ter uma amizade de si para si, uma amizade pessoal, uma amizade onde você realmente consegue escutar o outro, é uma forma muito bacana de você encontrar a Nosso Senhor também. Então, nos últimos tempos, tem sido o norteador do meu trabalho, se eu posso assim falar, dentro da igreja. E eu sempre falo da questão de que, desde o começo, a minha ideia com a página sempre foi, olha, se eu conseguir ajudar uma pessoa, porque nós sabemos que no nosso momento, no nosso julgamento pessoal com o nosso Senhor, nós veremos as pessoas que se salvaram por nossa intercessão, vamos dizer assim, ou se condenaram por nossa culpa. Então, se eu ver naquele momento que eu ajudei uma pessoa, já está ótimo. É uma alma eterna que, de alguma maneira, foi ajudada. Então, se tiver uma, tá ótimo. Se não tiver uma, valeu a intenção de me mudar. Então, tem sido esse, assim, nos últimos tempos, o trabalho que eu tenho me dedicado mais, embora tenha oscilado algumas vezes, embora, né, tenha algumas questões. E, basicamente, a minha história de conversão, né, de vida na fé é essa. Tem a questão dos estudos também, de conteúdos da igreja, que as pessoas sempre perguntam, né, por onde que eu começo? Por onde que eu começo a ter uma vida, assim, de leitura, de aprofundamento da fé? Tem livros como Filoteia, um livro excelente, muito cotidiano. Tem Imitação de Cristo, que você pode ler ali um pedacinho todos os dias. De cabeceira. São ótimos. Tem O Caminho, que é de São José Maria, que é excelente também. São livros assim que você pode ir ali começando a entender a fé na vida prática. A Prática de Amor a Jesus também eu li recentemente. A igreja ela tem tantos Esse eu não li tesouros. ainda, não. Você fala assim, não, agora eu já li assim, o livro top. E não, aparece outro top, aparece outro top. São muitos, né? Você não dá nem conta. Mas muito bacana, o Ismael, sua história. Eu também me identifico muito com a Opus Dei. Eu só não vou porque aqui na minha cidade ainda não tem. Tem aqui em Ribeirão, que é mais próxima, só que é 1 hora para ir. Então não fica muito viável. Mas eu gosto muito dessa. Eu me identifico também mais com essa espiritualidade de viver a fé no cotidiano, né? Não, e é um desafio, né? Eu acredito que o Ismael saiba disso, que quando você está naquele contexto da igreja, né? Que você tem Ou trabalhos mosteiro, dentro ali né? que você está dentro, ou então você está num mosteiro, ou você está dentro de uma faculdade católica, você está dentro de um contexto todo direitinho, certinho, preparadinho, né? Você se inspira mais facilmente. Agora a luta, né? A luta é a segunda-feira.
Sim, Você vai no domingo na missa e a luta começa ali, porque você tem muita coisa para fazer. Você imagina que horas, né, em que momento que um professor ali no plano de aula tentando achar, né, catar os alunos na internet agora nessas aulas remotas e você pensa assim, como que você vai entregar tudo isso para o Senhor? Como que eu vou achar o Senhor aqui, né? Como que eu vou encontrar sim. Deus aqui nesse lugar? Então é mais difícil, é muito Desafiador. trabalhoso, né? Requer muita oração, espírito de oração mesmo, sabe? De fazer aquela entrega contínua. O meu pároco falou isso comigo, né? O Padre Geraldo estava conversando comigo sobre essa questão de mudar a oração, né? Eu conversei com ele, falei que meus enjoos estavam me atrapalhando um pouco com oração, com leitura, que eu não queria ver nada, não queria ver nada de igreja, não queria ver nada de livro, só estava enjoado, enjoado, enjoado. Aí ele falou assim: muda a sua oração. Você não quer rezar o texto? Não reza. Mas vai lavar uma vasilha, entrega para Deus. Tá limpando uma casa, entrega pelas almas do purgatório. Tá enjoado, entrega, né, em perdão dos seus pecados. E aí não é de uma forma só. Até mesmo, né, a questão das leituras, igual o Ismael falou desses livros, às vezes não vai pescar uma pessoa, né, uma pessoa mais agitada, às vezes você vai ler imitação e fala, meu Deus, isso aqui não é para mim, isso aqui é muito difícil, que linguagem é essa? A igreja tem outro livro que vai atender aquela pessoa, e esse é um pouco do papel do professor também, né? Olha só, esse material aqui te pesca mais, te dá Prende, mais né? gosto de ler, te prende mais, né? E a igreja, e ela é tanto nos movimentos, né, que a gente conversou, quanto no material didático, quanto no material espiritual, na vida dos santos, ela é católica. Então, ela assim, vai ter para todo mundo, vai ter um movimento para cada um, vai ter Uma alguém, você vai se espiritualidade, né? encaixar em algum lugar. Na É, verdade, a gente fala movimento, mas na verdade é as formas de viver a espiritualidade, né? Tem uns que são mais reclusos, vai se identificar mais numa vida de oração ou contemplativa ou no mosteiro, outros na vida do trabalho, né? No cotidiano, né? Numa vida leiga e tal. Então, são várias formas, e isso que é a catolicidade da igreja, né? É isso que torna católica. exatamente. E a gente tem que aprender a respeitar isso, né? Não é que um é melhor que o outro, não tem isso. E E tem em todos fases, né? esses Você viu? movimentos. Oi? Uhum. Tem fases, tem gente que começa ali, precisa É, do apelo da emoção, depois ela vai amadurecendo, ela Sim, vai para outros tipos, né? De vivência da fé, outras formas, né? é, com certeza. muito E interessante. Um conselho que eu recebi, né, quando eu cheguei na igreja, foi: seja católica. Não tenta entender os meandros, as loucuras, os problemas. Agora não, pera lá, né? Vai devagar e é cansativo, né, Ismael? Você quer ser um católico assim, eu É, quero me confessar, eu quero comungar, eu quero ter uma vida digna, eu quero só isso já fazer dá bom meu trabalho. terço, Imagina você ainda meu ficar exame de procurando, consciência. já dá muito trabalho. Só isso já dá não. serviço demais, gente. Aí você vai ficar ainda sabendo de concílio, se não sei o quê, não sei das quantas, gente. E todo Com esse povo aí certeza. que, e esse povo aí que fica atrás dessas minúcias, será que dá conta de ter uma vida de oração, de confessar, de buscar essa vida sacramental, missa, e ainda saber de tudo, né? De todos os pormenores, sabe? Não Pois tem. É, é algo bem complicado. e essa vida que o Ismael falou, né, da amizade, né, de você levar assim as pessoas com o pé no chão, né? A vida das pessoas não é uma vida intelectual, não é todo mundo que tem isso. Às vezes a pessoa precisa de um abraço, precisa de um ouvido, Sim, precisa de um lanche, de um dia fora de uma confusão que ela está vivendo em casa e tal, para encontrar Deus, né, numa conversa informal. E na E verdade, esse é um negócio, outro ministério, é uma na coisa verdade, maravilhosa isso. a gente, às vezes eu e a Bruna, como a gente foi protestante, a gente tem essa questão do mental e do estudo. E a religião não é uma pessoa, é relacionamento. E a gente não é é um livro. sacrário dessa pessoa. Se a gente tem uma vida sacramental, a gente é sacrário, a gente leva mesmo a presença dessa pessoa. Não é um negócio mental. Claro que isso daí vai vir depois, né? Para você se aprofundar, mas
a essência, o centro é uma fé de uma pessoa, de relacionamentos, né? De contato. Não é uma Sim, coisa meramente mental, né? sim. E entrando um pouco, falando, vai se relacionar com essa questão de enxergar Deus no cotidiano, e de uns tempos para cá, mais ou menos de um ano e pouco para cá, eu tenho tido uma devoção muito forte a São José. Quem acompanha a página sabe dos meus vários testemunhos que eu tenho Ah, com ele, né? Eu vou falar aqui rapidinho dois deles. O primeiro deles foi da imagem. Isso foi mais ou menos no final, no meio de 2019, eu estava tendo assim um pico de ansiedade muito forte, um momento bem depressivo. E eu lembro que eu comecei a rezar por São José. Não sei de onde veio a inspiração, acredito que do meu anjo da guarda. E eu comecei a fazer suas novenas. E eu era assim, eu fazia uma novena, era uma centena, né? Eu brinco que a minha novena São José virou centena, porque eu começo a fazer uma, eu termino, eu começo outro, sempre, em algum momento eu estou fazendo as novenas de São José, impressionante. E eu lembro que eu estava começando a fazer as novenas e eu não tinha nenhuma imagem dele. E eu falei, poxa, São José, eu sou tão devoto do Senhor, mas eu não tenho uma imagem sua. Mas amanhã eu vou ou imprimir algum ou ver se eu compro alguma baratinha. E nesse dia não deu, porque estava muito corrido, enfim. E eu tinha ido à missa com um amigo meu, Abraão, não sei se ele está vendo a live, mas Abraão, desde o começo, acreditou na página. E eu fui à missa com ele. E ele estava com um pacote assim na mão, eu, ok, né? Nem prestei muita atenção. No final da missa, na saída, ele fala, olha, esse aqui é um presente que nós da página do grupo compramos para você. Não era meu aniversário, não era nada de especial, não era nenhuma data comemorativa, nada. E era uma imagem de São José, tem até aqui, São José dormindo. Né? Então, essa imagenzinha ele me entregou. Gente, E foi que assim, legal! muito. Foi um dos momentos em que eu vi também que foi uma oração que foi ouvida, né? Inclusive, eles não iriam comprar uma imagem de São José, ela foi comprada de maneira errada, ia ser comprada de outro santo, mas eles conseguiram fazer a vaquinha e compraram essa. Então, para mim, foi que assim, de bonito. aquele momento de choque, né? De, poxa, realmente São José me escutou. E teve outro momento, isso foi no começo do ano passado, em que eu estava terminando um estágio, porque normalmente estágio para professor são 2 anos, né? E eu estava terminando, eu não queria continuar naquela escola, não tinha a menor pretensão de ser contratado por ela. E, obviamente, eu precisava de dinheiro. Eu iria terminar o estágio no mês de março, já março para abril. E eu falei, poxa, eu vou fazer a novena para São José. Eu comecei a fazer a novena, quando foi mais ou menos no 7º dia, um amigo meu mandou uma mensagem, olha, tem uma entrevista para você ir amanhã, entrevista de emprego. Eu falei, poxa, mas onde é? Ele só me passou o endereço. Eu fui sem saber de nada. Eu lembro que nesse dia eu tive que correr para encontrar algum lugar onde eu pudesse imprimir o currículo, até imprimir com as coisas lá erradas, enfim, porque já era de noite. E quando foi no outro dia, às 8 horas, eu chego na escola, uma escola católica, que tinha uma capela dentro da escola, e é uma escola que foi fundada no dia, a congregação foi fundada no dia de São José, e o grande padroeiro deles é a Sagrada Família. E logo assim, na entrada do edifício da escola, tinha uma imagem da Sagrada Família. E é curioso que também, poucos dias antes desse dia, eu tinha encontrado nas minhas coisas uma imagem da Sagrada Família, que eu também não sei quando que eu comprei, não sei como chegou até mim. Então, para mim, foram 2 momentos assim bem fortes. Eu fiquei nessa escola até o começo desse ano, que foi onde eu assumi nessa outra escola, né, um concurso público. Que nessa escola que eu assumi também, por último agora, foi na semana do dia de São José, então foi no dia 17 Olha, de março mais ou menos. Quase caía no dia 19, acho que não caiu, porque dia 19 aqui no Ceará é feriado, porque São José é padroeiro do Ceará. Então, são momentos assim que eu vejo que é como se ele estivesse falando, olha, eu estou aqui. Não se preocupe com essa questão do trabalho, porque eu estou intercedendo por você. E quando nós falamos de buscar a Deus no trabalho, quem melhor do que São José, né? Que foi o pedagogo de Cristo, que a todo momento ali ele estava trabalhando e estava conseguindo ver ali Cristo com ele. E até São José Maria fala, né? ensinar o Ele fala próprio que, Deus, né, gente? pois é,
São José Maria fala que os ambientes da Opus são como a carpintaria, a oficina de São José, né? Que é aquele lugar onde, através do trabalho, ele está ali enxergando Deus também. Então é uma devoção que tem sido muito cara para mim, que tem sido muito frutuosa. Já recebi vários e vários, a pessoa até comentando, né, São José e Ismael são bem amigos. Várias pessoas sempre me mandam testemunhos, olha, eu fiz a novena de São José e consegui tal graça. Conheci São José através da página e consegui tal graça quando eu fiz uma oração para ele. São muitos, assim, me impressiona muito. É uma devoção que eu recomendo a todas as pessoas. Se você tem alguma questão, algum problema, faça a novena. Tente buscar essa graça através da intercessão de São José. Claro que algumas vezes nós não conseguimos, é natural, mas nós não sabemos também o que é que nós pedimos, né? Então, muitas vezes, Nosso Senhor ele prepara para nós coisas que estão além daquilo que nós pedimos. Então, assim, essa história com São José é algo que está muito forte, muito mesmo no coração da Sagrada Família também. São devoções que são muito, muito caras para mim, são devoções que sempre que eu posso eu estou ali divulgando um pouco sobre elas. Nossa, bom Que saber, bonito. vou fazer. Você Eu deve ter Pode ficado fazer. emocionado, então, ano passado, né? Quando foi anunciado que seria o ano de São José, né? Sim, e é bem curioso porque foi esse ano, é um ano bem importante para minha vida, que eu estou colocando em prática alguns projetos, alguns sonhos que eu estou ali batalhando para colocar em prática e tenho total certeza que também foi uma providência muito grande da intercessão de São José, assim, diretamente na minha vida. Embora eu não Ah, que mereça, né? bonito. Que bonito. Bom, E será que alguém. eu sempre vi muita a devoção, né, a Nossa Senhora, todo mundo vê a devoção dentro da Igreja Católica a Nossa Senhora. E nesse ano que eu estou aprendendo, né, sobre a importância dele, né, de como figura ali masculina, né, de trabalho, de proteção, de família mesmo. Masculinidade, né? E então é interessante como que as coisas às vezes se perdem, né? Foi muita inspiração de Deus mesmo para o Papa anunciar esse ano como um ano especial, né, a São José. Achei muito bom. Com certeza. É bonito, é lindo ser católico, né? Não tem jeito, né, Com Thaís? certeza. A gente é muito suspeito pra falar, né, Bruna? Porque a gente não tinha essa riqueza, sabe? É muita inspiração, né? Você tem, assim, os homens se inspirar em São José, as mulheres na Virgem Maria, essa espiritualidade, né? Josefina, Mariana, assim, dá uma riqueza, né? Sim, Pra nós, né? Para os cristãos, né? É assim, espetacular. E com deixa eu ver aqui, certeza. alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Ismael? A gente já vai encaminhando para o final. Falaram que Som, você porta todo mundo. Mas nós brasileiros temos essa característica, né? Nós falamos assim, com as outras pessoas, é o nosso jeitinho de falar, é algo bem nosso. um rapaz, eu iniciei na RCC e tive sim uma orientação escrupulosa que não nos fazem condenar tudo e nunca nos achamos prontos para receber a comunhão. Isso daí pode ser até coisa Sim, do é uma maligno, né? heresia. Que faz achar você sempre impuro para você não se aproximar da Sagrada Comunhão, né? Tem que tomar muito cuidado. Com certeza. Você A nunca própria se acha disso. perturbação da alma, né? É. Bom, a gente já está com uma hora quase de live. Ismael, foi um prazer conhecer Sério? você, um pouco da sua história. Você Nossa, gostaria. Caraca, passou Voou, rápido. né? 4 minutos para uma. Você gostaria de deixar algum recado para quem é católico, quem é aquele católico que tá. Ah, não sei se eu pego firme na igreja, se eu levo esse negócio a sério, de vida sacramental, de oração. O que você diria aí para uma pessoa que está nessa situação? Olha, é sempre algo muito difícil nós começarmos qualquer tipo de projeto. Então, nós temos muita característica na nossa época pela ansiedade, pelo querer ver as coisas logo, pelo querer aquilo no imediatismo. Tudo na hora que nós queremos. Então, vou começar a fé católica, então quero que amanhã eu esteja vendo anjos aqui me dando visões místicas. E não é bem assim. Santa Então, Catarina. às vezes, é. Então, às vezes, nós temos que ir buscando Deus no nosso dia a dia. Você não consegue
sentir a presença de Deus, que bom. Então, tem uma analogia muito bacana que São João da Cruz ele usa, que é a subida do Monte Carmelo. Ele fala que o monte ele tem 3 caminhos. Tem um primeiro caminho, que ele começa e vai ao abismo. Ele não chega até o topo, que é o caminho daquelas pessoas que buscam a Deus por vaidade. Então, se você estiver buscando a Deus por vaidade, quero ser católico para ser mais uma peça bonita aqui, na perfeição que eu sou, não vai me levar a lugar nenhum. E tem outro caminho que começa, dá a volta e volta para o começo de novo, que são as consolações divinas. Essas da vaidade são as consolações humanas. E essas das consolações divinas são aquelas pessoas eu quero rezar para ter aquele contato com Deus, aquele sentimento bom, aquela... E se eu não tiver isso também, eu deixo para lá. Então há muitas pessoas que elas começam a vida de fé muito bacana, sentindo aquelas consolações de Deus. Mas chega um momento em que Deus tira, porque Deus quer que você busque Ele, não as consolações dele. E essas pessoas, elas sempre estão voltando. Então, aquela coisa que eu falo de sempre estar tocando na ferida, de olha, chega para um grupo de jovens, faz uma pregação e coloca assim um violão tocando baixinho, falando sobre pai e mãe. Aquela pessoa vai chorar, porque a grande maioria de nós temos problemas quanto a isso. Então, são aquelas pessoas que sempre estão em busca desses momentos. E elas vão sempre estar nesses ciclo, elas não vão se libertar disso. E no meio do caminho, um caminho que parte da base do monte até o alto, o santo escreveu nada. Nada, 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 nada. Porque ele fala que nós temos que buscar a Deus, porque Deus é Deus. Então você está buscando, você não sente algo bom, você não sente, enfim. Mesmo assim busque, porque a oração ela sempre é fecunda, né? Como fala São José Maria, a oração ela sempre vai lhe trazer algum tipo de paz, nem que seja de paz com a conformidade de Deus, mesmo que você esteja em um momento, enfim, extremamente angustiante da vida. Nosso Senhor ele sempre nos acolhe. Então, essa é a ideia. Se ater a um plano, por menor que seja, rezar pelo menos o texto todos os dias, ou se não conseguir rezar pelo menos o mistério, e ir pedindo ali intercessão e tentar frequentar os sacramentos, porque mesmo que você não sinta nada, com o tempo, com a sua perseverança, você vai notar que as coisas elas vão mudando aos poucos. Você vai Então, percebendo, essa é né? assim, você vai percebendo, essa é assim. Quando, por exemplo, nós nos dispomos a falar sobre alguma coisa na internet, as pessoas acham, por exemplo, é um modelo de católico. Gente, eu não sou modelo de nada. Justamente por isso que eu evito até colocar a minha imagem, por exemplo, às vezes na página, porque às vezes a gente corre o risco de ser um personagem. E eu não sou um personagem, eu não sou exemplo, eu não sou uma perfeição, eu não sou nada disso. Quando alguém manda uma mensagem para a página, por exemplo, falando de alguma questão pessoal, eu me compadeço porque eu sou daquele jeito também. Então, às vezes, quando eu não estou com vontade, assim, realmente, tem aquele esforço para rezar pelo menos o terço, porque é através desse sacrifício que nós vamos conseguindo méritos diante do nosso Senhor, juntando aos méritos que Ele nos deu na cruz. Então, procurar sempre se unir a esse sacrifício, mesmo que não sinta essas consolações, se sentir bem, se não sentir também, procurar sempre essa ideia de que Deus, ele nos traz paz. Eu lembro que nesses últimos tempos eu estava em uma formação com um padre que ele é reitor de um seminário. Ele tinha ido em uma palestra lá na escola. E ele falou que tem alguns jovens que chegam para ele, padre, eu quero ser padre, mas isso está no meu coração, eu estou muito ansioso, eu quero me matar, eu quero morrer, e eu estou muito desesperado com isso. Ele disse que falava com essas pessoas, olha filho, isso não vem de Deus. Procure um psicólogo, procure uma ajuda, porque Deus, junto com o susto que ele nos causa, como por exemplo na Anunciação a Maria, na Anunciação a São José, ele causa um susto no começo. Mas logo em seguida ele nos traz uma paz muito grande com a conformidade dele. E é justamente através do querer a conformidade com a vontade de Deus, mesmo nas angústias, mesmo nos momentos difíceis, que nós vamos ter aquela paz da resiliência, né? Então, para finalizar, acredito que essa ideia de buscar a Deus, apesar de que algumas vezes nós não o sentimos, mas que assim mesmo a oração sempre é fecunda, ele sempre está conosco. Amém. Amém. Eu sempre vejo os santos falarem disso daí que você falou. Que vai ter momentos na nossa vida espiritual que Deus vai testar a gente e não vai ter uma consolação, não vai ter um sinal, parece que Deus está num silêncio. E aí vai ser a sua prova isso, de amor, né?
Com certeza. Mas vamos seguindo, né? Ismael, muito obrigada pela sua participação, por você aceitar contar a sua história, que inspire outras pessoas, que ajudem outras pessoas. E se alguém quiser perguntar alguma coisa para mim ou para o Ismael, que tenha ficado no ar ou ficou alguma dúvida, é só perguntar, fica à vontade. E Bruna também, obrigada. E é isso. Boa noite, gente. Tchau. Boa Um noite, abraço. tchau. Obrigado pelo Tchauzinho, convite, tá Ismael. bom? Tchau, Thaisa. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite.